Olá, bem-vindo à nossa nova série de respostas nada óbvias. Será que existe o óbvio? Em cima das perguntas de vocês, nós somos sempre desafiados a nos desacomodarmos e olharmos num viés que possa ampliar para você a solução das suas questões. Então me veio uma pergunta muito interessante. Minha chefe sempre me chamava de Julinha e sempre que se referia a mim, me colocava como uma menininha. Não tive oportunidade de crescimento com ela. Ao mudar de chefia, pararam de me chamar assim e estou crescendo. Pode ter alguma relação? É muito interessante o que eu vou dizer a você aqui agora. Um dos movimentos que denotam, que nos mostram que estamos nos desenvolvendo é assumirmos a responsabilidade sobre as nossas ações. Na sua pergunta também tem, de certa forma, de uma forma velada, uma questão que nos leva a olhar para a tua chefe anterior como se fosse a responsável pelo teu não crescimento. O que a gente poderia dizer, e tem muitas questões, talvez uma chefe que te trate assim como se fosse uma criança, está estabelecendo com você, inconscientemente, uma relação quase de mãe para filha. E nessa relação de mãe para filha, você sempre vai continuar pequena, porque essa é a dinâmica de mãe para filha. Mas se você tem uma condição de crescimento pessoal, mesmo diante de uma situação como essa, onde uma chefe, um gestor vai estar te tratando com uma intimidade, que muitas vezes é uma intimidade que cabe ao relacionamento familiar e não ao campo profissional, vai depender de você a tua postura em relação a isso. Vai depender de você assumir e identificar se você, nesse vínculo, nesse relacionamento com a tua chefe, vai se posicionar como uma criança, ou como uma filhinha, ou vai se posicionar como uma profissional que quer o crescimento, que ambiciona algo mais, que tem algo para contribuir dentro deste sistema. Nossos chefes não são nossos pais, por isso não devemos exigir deles ou esperar deles que nos tratem com privilégios como se fossem filhos. Nós, quando entramos numa empresa ou em qualquer organização, independente do nível que nós estejamos e das funções que estejamos desempenhando, as regras são muito claras. E nosso pertencimento, ele se faz através do contrato que eu assino diante desse trabalho. Então, eu costumava dizer para os meus filhos, olhem as regras do jogo, né? Nossos filhos eram atletas e cada jogo cada tipo de modalidade esportiva tem um tipo de regra. Então, quer jogar o jogo, tem que saber as regras, para ver se você vai se adaptar a ela ou não. No meio do jogo não tem como mudar a regra. Então, é muito importante que você também possa perceber isso. Eu posso ser chamada de Julinha, de Mariazinha, agora como eu me posiciono, se eu fico esperando que o meu chefe me trate com esse privilégio, ela é querida, eu vou buscar ali meu lugar de pertencimento como se fosse minha mamãe, você já está fracassando no teu trabalho. Ali você é uma funcionária, o seu pertencimento ele vai estar diretamente ligado, proporcionalmente ligado ao teu contrato. Então, você diz, mudou a chefia, pararam de me tratar, ao invés de chamar Julinha, agora de Júlia, e mudou. O que mudou aí? Talvez aí tenha te dado uma oportunidade de perceber que você também estava fora do teu lugar. Que você também estava num vínculo, num relacionamento de resposta ao que essa chefe anterior estava trazendo, como filhinha para garantir o seu lugar de afeto nessa relação. E com isso você não cresce. Nós podemos ter relacionamentos e devemos ter relacionamentos respeitosos, afetivos, nesse nosso vínculo profissional. Mas nós não devemos misturar as estações. Então, sim, quando a sua pergunta traz, será que tem algo a ver? Sim, tem algo a ver. Quando existiu por parte do teu gestor, da tua chefe, um comportamento equivocado em relação ao vínculo que vocês estavam estabelecendo e, sobretudo, quando por sua parte você respondeu esse vínculo na mesma medida. Então, pode ser que você vai encontrar muitas pessoas, muitos gestores, muitos chefes que vão ter esse tipo de comportamento. Agora, cabe a você saber qual é o seu lugar neste processo. Quando eu estou no meu lugar de pertencimento, atendendo à ordem, que é outra das leis do Bert Hellinger, né?
Bert Hellinger, esse terapeuta alemão, que nos ensina que existem 3 leis que regem os relacionamentos: a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. E nas empresas não é diferente, nós precisamos trabalhar atendendo essas 3 ordens, essas 3 leis. A lei da ordem, ela vai privilegiar a ordem hierárquica dentro das empresas e instituições. Então, sim, seu chefe sempre será hierarquicamente acima de você. Pertencimento é saber que você, independente do teu cargo, pertence àquela empresa. E o equilíbrio você vai dar na medida do que recebe, do que a empresa tem condição de te dar. Então, suas funções precisam ser muito claras, muito bem estabelecidas, e a sua remuneração de acordo com o esforço que você faz e o que você entrega. Agora, fique muito atenta. Essa pergunta traz ali uma armadilha. Não depende do teu gestor, depende de você. Quando eu entro numa pergunta bem sutil como essa, a percepção que eu tive é quase como se eu estivesse dizendo: a responsabilidade por não ter crescido foi dela, que me tratava assim. Sim, ela tem a parcela de responsabilidade dela, como eu disse anteriormente, mas fique atenta, isso tem a ver com você. Muitas vezes a gente reproduz no trabalho a mesma postura que reproduzimos dentro do nosso sistema familiar de origem. Então, se você está no seu lugar, na sua família, se você respeita e honra teus pais, você também fará isso no seu trabalho. Atenção! Fez sentido para você isso que a gente falou? Esse é um conteúdo que, nossa, poderíamos ficar dias falando aqui com você. Mas se fez sentido, compartilhe. Mande para aquelas pessoas que você acha que vão se beneficiar porque estão fora do lugar no seu trabalho. Essas pessoas queridas que você quer bem e que você percebe. Talvez até um colega que esteja ali compartilhando a mesma história que você. Nós sempre estaremos aqui fazendo coisas bem bacanas para poder ampliar a tua visão nesse plano de viver que vai nos exigir coragem e posicionamento. Nos acompanhe aqui no canal.